do livro Pão Nosso, capítulo 148, Ceifeiros, psicografado pelo médio Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 148. Ceifeiros. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Mateus, capítulo 9, versículo 37. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora, permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo, em fileira crescente, através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem, onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra, até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós, agora com o capítulo 148, que tem como título, dado por Emmanuel, de ceifeiros. Ceifeiros é aquele que trabalha na colheita. Então, neste capítulo 148, Jesus disse, neste momento, e é relatado por Mateus, que ele estava andando, percorrendo as cidades, e em uma determinada cidade, a multidão era muito grande, de pessoas que buscavam. E Jesus então ficou, assim, muito triste de ver a quantidade de pessoas que estavam precisando de alimento espiritual. E disse que o trabalho era grande, ou seja, a seara era grande, porém, os ceifeiros eram poucos. A seara é o campo que está preparado. Então, por isso que ele disse a seara, o campo é realmente grande, ou seja, existem muitas pessoas para serem ajudadas, mas poucos os ceifeiros,
ou seja, poucos aqueles que querem realmente trabalhar na seara. Ele inicia, Emmanuel, dizendo: o ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo. Então, ele já vai nos informando que essa passagem de Jesus não se refere à colheita espiritual. E quando nós estudamos o Novo Testamento, neste capítulo, ele explica realmente, dá para entender que ele não está se referindo à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação do tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Ou seja, ele está se referindo ao campo enorme de consolações que nós temos que trabalhar. Então, todo aquele que está com disposição, que deve, que quer, que vá trabalhar na seara do Cristo, consolando as pessoas. E ele continua dizendo, nesta outra parte: naquela hora, permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas de olhos súplices em penoso abatimento. Então, quando Jesus esteve diante daquela quantidade de pessoas, o Mestre, em torno da turba de corações, ou seja, era uma multidão de pessoas em desordem, desalentadas, errantes, sem caminho, sem pastor. Vejam bem. E é essa visão que nós temos que ter, que muitas vezes nós fugimos até de uma situação dessa, mas quando nós estivermos, que nós não temos essa atitude de fugir. Então, se você está junto de pessoas que estão desalentadas, seja no velório, seja em outra situação, que você tenha esse pensamento, que você pode e deve, ali naquele momento, ser um ceifeiro. Você vai ceifar, você vai trabalhar ali na vinha do Senhor, naquele momento. Porque eles estavam acabrunhados, isto é, tristes, prostrados, não é? E estavam com os olhos súplices, ou seja, pedindo humildemente ali ajuda. Então, foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. Então, esses símbolos, essa passagem, foi para que nós outros, agora, não é? Depois de tudo que passou, nós